Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula, tá certo? Da parte de metrologia industrial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre erros de medição, tá certo? É um ponto importante depois da gente ter aprendido aqueles vários sistemas de medições, na verdade aqueles vários instrumentos de medições durante as aulas anteriores. É importante que a gente aprenda um pouquinho mais sobre erros de medição, como visualizar esses erros nos instrumentos e o que fazer, né, para ter uma medição o mais próximo da realidade, né, o mais próximo de um valor provável possível. A gente já viu nas aulas um pouco mais atrás, né, nas primeiras aulas, que não existe medida perfeita. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Como é que a gente faz para tornar a medida o mais perfeita possível, sendo que essa medida perfeita não vai existir, tá bom? Com os diferentes tipos de instrumentos, vão ocorrer diferentes tipos de erros diferentes, né? A gente viu que a gente tinha, por exemplo, o micrômetro, o paquímetro, a régua, e cada um tinha uma porcentagem de erro ali, uma parcela de erro diferente do outro. Se você quisesse uma medida mais precisa, você ia para o micrômetro. Se não tivesse tanto problema em ser uma medida mais imprecisa, você podia utilizar a régua, que era mais rápido. Mas, a depender do que você está precisando, você vai escolher ali um ou outro. Tá bom? O que acontece? Acontece que a gente vai ver aqui hoje que não é só esse erro do instrumento que conta, também tem o erro do operador, erro do meio ambiente, entre outros, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, inicialmente, vamos ver aqui, né, o que seriam esses erros de medição. Primeiro vamos voltar ali, né, o conceito metrológico de medição, né? O que seria a medição? Medição é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física, o mensurando, é determinado como um múltiplo ou fração de uma unidade, tá certo? Até aí a gente já viu isso, né, nas outras aulas. Ele é determinado como isso é estabelecido por um padrão. A gente viu os tipos de padrão, viu os tipos de unidades, né, o que seria cada um. E a gente percebeu também, né, que tem que ser reconhecida internacionalmente e realizada por um instrumento de medição que dá, né, um valor que as pessoas aprovam, né? Não adianta você fazer uma medida com unidade que só você conhece. As outras pessoas precisam conhecer também essa unidade, tá certo? Até aqui a gente já viu. Bom, o trabalho de medição ele não termina com a obtenção da indicação. Nesse ponto, na verdade, inicia o trabalho, tá certo? Do experimentalista, ou seja, daquela pessoa que está fazendo diretamente a medição, tá certo? Ele deverá chegar à informação denominada resultado de medição. E a gente vai abreviar isso para RM, tá certo? Seria o resultado de medição, ok? Então, é aqui, quando você vê a medição no instrumento, é aqui que começa o trabalho, né, de alguém que trabalha somente com essa questão de medição mais propriamente dito. Por quê? Porque ele não vai se contentar com apenas uma medição. Ele vai ter que fazer mais medições para ver a repetibilidade. A gente vai ter que analisar quais são os desvios, né, que está acontecendo naquela medição. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá certo? E nas próximas aulas. Bom, vamos continuar aqui. Bom, e essa medição, né, esse resultado da medição, ele vai ser expresso propriamente, né, o que se pode determinar com segurança sobre o valor do mensurando, né, a partir da aplicação de um sistema de medição, tá certo? Vai ser composto por duas parcelas. O que a gente chamou já nas aulas passadas de resultado base, que corresponde ao valor central, né, da faixa onde se deve situar o valor verdadeiro,
O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar a canetinha aqui. O que é que eu quero dizer? Ó? Se a gente tem aqui uma medida, tá certo? Aqui onde o instrumento fez a medida, aqui vai ser o meu RB, que é esse resultado base. Tá certo? Ele é o valor central da faixa onde deve estar o valor verdadeiro. E aí eu vou ter a minha incerteza de medição. Aqui eu vou ter para mais e para menos. Note que, como eu acabei de falar, né, o resultado base, ele vai estar aqui no meio da medida. E a gente vai ter aqui, ó, vou botar um izinho aqui, ó, de incerteza para menos e a incerteza para mais. Tá certo? E dentro dessa faixa aqui, ó, a gente vai ter com certeza o valor verdadeiro, tá certo? Então o valor verdadeiro tem que estar aqui. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar inclusive no resultado base, certo? Mas com certeza ele vai estar dentro desse intervalo aqui. Então essa incerteza de medição, né? Ele vai exprimir a faixa de dúvida, tá certo? Que a gente ainda tem com o resultado. Provocado pelo quê? Pelos erros presentes nos sistemas de medições, tá certo? Com variações do mensurando, seja por temperatura, seja por a pessoa, o instrumentista, né? A pessoa que está fazendo a medição olhou de forma errada o instrumento, enfim, são diversos erros que podem acontecer que vai levar a essa incerteza ficar maior ou menor. Então, o resultado da medição ele vai ser o resultado base mais a incerteza de medição com determinada unidade. É isso que está sendo dito aqui embaixo. Ó. Tá certo? Então, esse é o meu resultado da medição. Tudo bem? Eu acho que eu fiquei aqui na frente, né? Deixa eu botar aí um pouquinho para cá. Ó. Pronto. Então, esse resultado da medição aqui vai ser igual ao resultado base, mais ou menos, né, a incerteza de medição. Então, por exemplo, colocar um valor numérico aqui, né, acho que fica melhor. Por exemplo, o meu resultado da medição, eu posso dizer que é igual, vamos dizer que eu medi esse conhecido de vocês aqui, né? Fui medir aqui e deu 35 milímetros. Então, eu coloquei 35. Aí, vamos dizer que o meu erro aqui, né, a minha incerteza é de 1 milímetro. Então, mais ou menos 1, né, o que M. Então, aqui eu tenho o meu resultado básico, que foi o que eu medi. Aqui eu tenho a minha incerteza e aqui a minha unidade. Tá certo? Juntando tudo, a gente tem o resultado da medição. Ok? Vamos continuando aí. Bom, análise do sistema de medições, né? Algarismo significativo. O que seria esse algarismo significativo? É o número de algarismos não duvidosos, né? Mais um algarismo duvidoso, né? Esses são os algarismos significativos. Por exemplo, né? Conta-se como algarismo significativo da esquerda para a direita a partir do primeiro grau não nulo. Aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui 17,9. Então, a gente tem o quê? 3 algarismos significativos. Aqui a gente tem 0,00179. Também 3 algarismos significativos. Porque a gente conta da esquerda, aqui acho que está aparecendo da direita para vocês, né? Vou botar assim, da esquerda até a direita. Então, nesse sentido aqui, assim, ó, que eu estou desenhando a seta aí agora, no visor de vocês. E o primeiro número que não for zero, não for nulo, a gente começa a contar os algarismos significativos, certo? Qual seria o valor dessa leitura aqui? Ó? Quanto a gente pode dizer que vale essa leitura aqui? Então, eu consigo aqui com certeza dizer, né, que é 2,6. Então, tem 2 algarismos significativos aqui, com certeza. O resto né, pode ser que esteja um pouquinho menos do 6, né? Seria, sei lá, 2,58. Mas aqui eu não posso ter certeza, né? Eu não posso ter
Não posso afirmar. Então, aqui, como algarismo significativo dessa leitura, eu vou ter isso aqui, 2,6. Certo? Claro que a gente sempre aproxima, né? Então, eu posso dizer que aqui o meu erro é de meio, né? Então, mais ou menos 0. Deixa eu apagar aqui para não ficar esse negócio não atrapalhar aqui. Então seria, vamos dizer que o erro é de 0,05. Então seria o que? 2,6 mais ou menos 0,05. Quer dizer isso? Que pode ser desde 2,55 até 2,65. O meu valor verdadeiro vai estar nessa faixa aqui, tá certo? Porque justamente pode estar um pouquinho mais para baixo, mais para cima, ok? Outro exemplo aqui, ó. Qual é o valor dessa leitura? Pause o vídeo aí um pouquinho, tentem chutar antes de ouvir eu falar, tá certo? Só para a gente ter uma análise junto aí do que seria que a gente está entendendo por verdade, tá certo? Nesse caso aqui, né, eu diria que eu posso dizer, né, que temos aqui ou 1,5, né, até 2. Estou no meio aqui, né? Aqui seria 1,5, aqui seria o 2. Estou no meio termo aí, então eu posso colocar 1,75. Então, 3 algarismos significativos, né? E aí eu posso colocar um mais ou menos 0,15 ou 0,20, enfim, tá 0,15 aqui. O que quer dizer isso? Que eu pego desde o 1,60 até o 1,90, tá bom? Que é essa faixa de, seria essa faixa de erro aí. Ok? Beleza, então. Aqui já começa a ficar mais impreciso, né? Então, seria o 0, né? 5, 10, 15, 20. Né? Mas a gente consegue ver que ele está mais ou menos, pegar o marcador, está mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Então a gente consegue contar de 1 em 1. Né? Então aqui eu consigo dizer que é aproximadamente 24, né? Que é o valor da medida. Tá bom? Enfim. Outro aqui, ó. Você tem 2 negocinhos. Tem vários aí exemplos, tá certo? Todo o resultado de uma medição está sujeito a erro. Que erros seriam esses, né? Erros sistemáticos, né, que afetam a medida sempre no mesmo sentido. Não sei se vocês lembram de algumas aulas atrás. Eu vou até deixar no finalzinho desse vídeo, dessa aula, o link, né, para a aula passada que eu estou me referindo, que a gente tinha os canhões, né? E aí o canhão sempre errava bem próximo, né, de um ponto fora do foco, né, fora do alvo, mas bem repetido em um ponto. Né? Então, esses seriam erros sistemáticos. Ele não está no lugar certo, mas todos os tiros estão bem próximos ali de um lugar. É como se tivesse uma mira descalibrada. Né? Então, ele afeta a medida sempre no mesmo sentido, de forma previsível. Você consegue saber que o próximo tiro vai errar para aquele mesmo sentido. Né? E se origina em falhas dos métodos empregados, né? Ou dos operadores. Exemplo, operador que sempre superestima o valor medido, né? E sempre joga um pouquinho para mais. Vou tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês se lembrarem. Então, por exemplo, se eu tenho um alvo aqui, ó, aqui é o meu alvo, né? Eu tô atirando, o primeiro tiro bate aqui, ó. Aí o outro tiro bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Certo? Sempre batendo aqui nessa mesma região, sendo que o alvo é aqui no centro. Certo?
Erros aleatórios não, uma vez eu vou bater aqui, ó, aí vou bater cá, aí tá aleatório, né? Eles acontecem de forma imprevisível, por isso que é o mais difícil de você corrigir, né? Porque não dá para prever. O mesmo operador, utilizando o mesmo método e o mesmo instrumento de medição, pode obter em medidas sucessivas do mesmo elemento resultados diferentes. Né? A gente mediu uma vez, com um micrômetro, por exemplo, tirou, mediu de novo, já pode dar um valor diferente. Tá certo? Toda medição está sujeita a erros, então as causas, né, desses erros podem ser quais? Né? Métodos ou procedimentos inadequados, tá certo? Você está ali querendo medir determinada grandeza e está colocando em outro sistema, né? Um sistema que não é para aquilo. Por exemplo, medir uma peça com um transferidor e não com um goniômetro que a gente viu, né, nas aulas. Outro exemplo, estou querendo uma medida precisa, mas estou medindo com a régua, né? Pode ser que aconteça também um erro, né? Um erro grosseiro que a gente chama. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que seria esse erro grosseiro. Condições do meio ambiente. Você está querendo medir uma peça que vai funcionar ali a 60 graus ou a 100 graus Celsius, e quando você vai medir ela, você mede ela a 20 graus, né? Então, quando ela chegar nos 100 graus, vai ter uma dilatação comum do material que vai tornar aquela sua medição, né? Tornar aquele sua medida errada, tá bom? Algumas imperfeições do objeto a ser medido, né? Às vezes você não consegue numa esfera perfeita, tipo, por exemplo, um negocinho desse aqui, assim, ó, complicado de você medir ponto a ponto aqui, você fica meio desnorteado, tá certo? Então, torna difícil a medição. Variações causadas em função do tempo, né? O momento em que você está efetuando a medição também implica, tá certo? E assim vai, né? Aqui tá alguns exemplos, mas existem outros ainda, tá bom? E aí o que a gente precisa fazer, né, é controlar essas variações desses resultados para que a gente, né, tenha algumas vantagens, como por exemplo verificar a qualidade da medição, né, se é uma medida que está sendo bem feita, né? A gente normalmente estabelece isso com médias e desvios, né? Então, se o desvio padrão é baixo e a média está sempre ali mais ou menos igual, né? Aos valores obtidos individualmente, isso classifica, né? Isso gera um resultado mais confiável, né? Verificar também a estabilidade, né, no decorrer do tempo. Você faz uma medida hoje, faz uma medida daqui a uma hora, faz, né, e ver se está bem estável, esses valores estão se repetindo. Se está se repetindo, a gente vai conseguir ter uma previsibilidade, né? Você consegue prever que aquele instrumento está sempre fazendo medidas boas, e assim a gente tem uma coerência, né? A gente tem uma coerência no nosso resultado. Então, ele é um resultado coerente, um resultado que tem lógica, né? Hoje em dia, a gente está aí com coisas que não fazem a mínima lógica e o pessoal querendo empurrar para a gente goela abaixo, né? Sem nenhum critério científico de valores obtidos em diversas situações. E essa análise do sistema de medição vai permitir que a gente infira, né? A gente afirme algumas coisas com coerência, né? Porque se você buscar os resultados, você vai ver que você teve todo o passo a passo que te levou, logicamente, àquele resultado, tá bom? Bom, aqui ficou um pouquinho errado. Deixa eu só corrigir aqui, dá um segundinho. Prontinho, consertei aqui. Então, o que venceu o erro de medição, né? Qual sua causa? Qual é a natureza desse erro, né? De onde é que ele vem? De maneira geral, o erro total de medição é a indicação menos o valor verdadeiro, tá certo? Isso é o que a gente tem da prática, né? Do dia a dia. Então, o que o instrumento mediu menos o valor verdadeiro, né? Do mensurando, vai te dar o meu erro total, meu erro geral. Mas esse erro geral ele é composto de outros erros
Que componentes são esses? Então, a gente tem aqui, ó, 3 componentes principais, que seria o erro sistemático, o erro aleatório e o erro grosseiro, tá bom? Então, juntando esses erros aí, a gente gera o erro total, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O erro sistemático, né, vai ser a parcela do erro sempre presente em um número infinito de medições, tá certo? Realizadas nas mesmas condições, obviamente, né? Ele vai ser dado pelo valor verdadeiro, né, menos a média das indicações, certo? Isso aí vai ser o meu erro sistemático. A gente já vai ter o erro aleatório, tá certo? Esse erro aleatório vai ser a parcela do erro que surge em função de fatores aleatórios, tá certo? E ele já vai ser dado pela média das medidas, né? Menos a média das indicações, certo? Então a gente vai fazer uma média das medidas e diminuir das indicações, a gente vai ter esse erro aleatório. No exemplo talvez fique mais claro para vocês, eu vou fazer alguns exemplos com esses erros. E por fim o erro grosseiro, que é uma parcela que pode ocorrer em função de leitura errônea, operação indevida, dano no sistema de medição, né? Seu valor é totalmente imprevisível, mas normalmente se for uma boa pessoa, né, se tiver algum revisor que revise esses valores obtidos por quem fez a medição, ou se até a pessoa que está fazendo a medição já tiver certa experiência, se ela cometer um erro grosseiro, ela vai perceber, porque o valor, o nome já diz, né, é grosseiro, dá na vista, você normalmente não passa desapercebido, tá certo? Sua aparição pode ser suprimida em casos esporádicos, desde que o trabalho de medição seja feito com bom senso, né? Seu valor vai ser considerado nulo nesse estudo, por quê? Porque normalmente é descartado. Exemplo, estou fazendo a medição do celular aqui, né? Eu coloco aqui e deu 30 centímetros. Pô, obviamente que esse celular não tem 30 centímetros de tamanho. Então eu já percebo que eu fiz alguma coisa errada, descarto essa medição e aí faço uma nova medição. Tá bom? Tendência e correção, né? Tendência é a estimativa do erro sistemático obtida a partir de um número, né, finito de medições, né? Vai ser, como eu falei, né, a média das indicações menos o valor verdadeiro, né, estipulado. Essa vai ser a nossa tendência. Exemplo, né, que eu disse que ia ficar mais claro com exemplo. Então, eu tenho uma massa padrão que ela mede 1 kg, mais ou menos 0,00001. Então, bem preciso essa massa, né, com 1 kg. Então, tem umas indicações aqui, né, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indicações, né? E aí eu preciso, com essas indicações inicialmente, vou calcular o quê? A média, né? 0,15. Aí a tendência é o quanto ela passou do valor verdadeiro, que era 1000, né? 1 kg é 1000 gramas. Então, era para dar 1000 aqui. O que a tendência foi o quê? Que ela passou, né? 15 desse valor que deveria ser 1000. Né? O que é que eu faço? Coloco aqui nessa coluna ó, a tendência. O meu erro é o valor verdadeiro menos a indicação, então aqui é 14. A tendência menos o erro é o erro aleatório, né? E aí você consegue ter todas as indicações aqui do seu sistema de medição, né? Que no caso aí é a balança. Então a tendência central aqui, tá certo? A gente vai ter a repetibilidade, né? Ou o que você consegue não prever, né? O erro aleatório aqui. E aí você consegue indicar o valor mais provável. Então, se a gente fosse dizer aqui qual seria o peso aferido por essa balança, né? A gente teria que ter 1 kg. Então, o que é que a gente faz? Como 0,15 já é a tendência, né? A gente desconta sempre 0,15. Você vê que o erro dela
mais ou menos 3, tá certo? E não mais ou menos 15, ou mais ou menos 16, ou 17, como foi o 18, como foi o pior valor aqui, né? Então, se eu fosse pelo pior valor, seria mais ou menos 18, né? Mas nesse caso não, vai ser mais ou menos 3, porque a gente tira a tendência. Então, a incerteza de medição, né, vai ser associada ao resultado da medição, vai caracterizar a dispersão dos valores, né, que podem fundamentalmente ser atribuídos a um mensurando. Ela é expressa da forma de incerteza padrão combinada expandida, que a gente vai trabalhar com incerteza padrão, e ela é dada, né, para medições pela ISO-GAN e para calibrações pela norma EA 4/02. Tá bom? Aqui são algumas fontes de erros, né, perturbações externas, vibrações, o operador, atrito, né, coisas que interferem na medição, causando aí esse erro, né, esse resultado que não condiz com o valor verdadeiro, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma bacia com água aqui, a água está a 70 graus. E aí, quando eu vou colocar o termômetro está a 20. E aí, quando eu vejo a medição, dá 65. Mas por que deu 65? Porque a temperatura do termômetro interferiu aqui no objeto que eu estou medindo, né, no meu mensurando, e isso acabou por modificar, momentaneamente ou não, o valor da temperatura, que é o que eu estava medindo. Tá certo? Então, e até isso a gente tem que perceber que a gente tem que utilizar métodos de medição que não interfiram no mensurando. Por quê? Porque se interferir eu já não vou conseguir fazer a medição correta. Tá certo? Então, por exemplo, não adianta eu querer medir fluxo com algum fluxômetro que atrapalhe muito o escoamento do fluido, né? Por quê? Porque ele vai acabar modificando ali momentaneamente o valor que deveria ser aferido, e aí acaba não dando um resultado preciso, tá bom? Por fim, pessoal, eu vou passar um exercício aqui para vocês, né, sobre a aplicação dos erros de medição, e eu vou pedir para que vocês tentem resolver, tá certo? Que amanhã eu vou postar a resolução desse exercício. Então, eu vou passar ele aqui para vocês, ó. Vocês ficam aí com a questão, os detalhes da questão, né? Os valores aí da questão. E eu quero que vocês tentem resolver. E vamos fazer o seguinte: vocês deixam. Deixa eu me modificar aqui de lugar. Vocês deixam esses valores aí, né? Vocês deixam a resolução. Pode deixar nos comentários ou pode deixar lá no Classroom, né? Para quem está matriculado aí na disciplina. E assim que vocês me derem esse feedback, eu acho que eu vou vou postar a resolução depois de amanhã, porque dá um tempo pelo menos de vocês tentarem resolver e postar lá. Ok? Então anotem aí o que vocês vão ter que fazer, né? Ver se os valores aqui, se os resultados, né, estão dentro da tolerância do projeto. A tolerância do projeto é de 1,3 mais ou menos 0,002 milímetros, ou seja, 2 centésimos. Perdão, 2 milésimos de milímetro. Então, ver se está aí ok, tá bom? Ver se essas medidas aqui que foram encontradas correspondem a isso aí. Então, até a próxima aí, e eu posto logo mais, daqui a 1 ou 2 dias, a resolução. Ok? Vou voltar aqui. Valeu aí, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado, né, do vídeo, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da análise, né, de um resultado de medição nessas próximas aulas. Obrigadão e até a próxima.